Olá, servidor público, olá, cidadão, olá, especialmente servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Vamos lá. Então, mais de 47 milhões de estudantes frequentam escola pública. O serviço público oferece mais de 300 institutos federais, que são com forte seção no interior. Será que isso ia ser revertido com a iniciativa privada? E lógico que aqui a gente não tem que colocar a iniciativa privada como também um vilão. Assim como eles não podem colocar o serviço público como um vilão. Acho que o debate, quando se dá nessas duas vertentes, é muito ultrapassado, né? Hoje você vê que é cada vez mais moderna a cooperação entre público e privado, e muitos países do mundo estão revertendo, trazendo para a iniciativa alguns serviços que não funcionaram com a privatização. Isso não tem problema. Então, SUAS também, então, atende mais de 80 milhões de pessoas de vulnerabilidade, por aí vai. Então, são alguns, segurança pública, enfim, alguns dados que a gente até vai soltar como cartilha isso, para dar argumentos na discussão no Congresso Nacional. Não fala em, enfim, vacinas, aqui lembra da pandemia, enfim, a importância do Estado em oferecer a vacina para a sociedade. Veja que a Previdência Rural, 100% é pública em Estado, né? Tem aqui a Previdência Complementar Urbana e por aí vai, mas... E rural é 100% público. Você não tem uma discussão de previdência privada em município, enfim. Então, é 100% o Estado bancando isso. Remuneração de servidores é alta, outra mentira, né? 60%, 2% dos servidores federais ganham até 7 mil. Se for discutir para servidores estaduais e municipais, é menor ainda, do seu ponto de vista da despesa com o pessoal, dados do próprio, né? MGI, RAIS, enfim. Inovações, fala que o Estado é atrasado. Vamos pegar o PIX recente. Genuinamente brasileiro, servidores do Banco Central, dentre outras. Você vai pegar o agronegócio, pega a Embrapa, que impulsionou com tecnologia, com pesquisa, com desenvolvimento. Isso é servidor na ponta, empregado público. Então, várias áreas ou grandes invenções na sociedade passaram pelo financiamento do Estado e passaram para os servidores públicos. Então, isso tem que deixar claro e na discussão, né? E, enfim, o cidadão é o elo mais fraco? Sim. O impacto vai ser menos concurso, mais precarização, menor qualidade e continuidade do atendimento. Isso é muito importante, a discussão. Então, quando você transfere, geralmente a gente passou por um ambiente de desregulamentação, de desestruturação de ministerial, de áreas. Só não avançou mais porque não conseguiram... alterar o tripé da coisa, ou seja, a universalidade, União, Estado e município, de políticas públicas relevantes. Se tivesse avançado nisso, para reconstruir seria muito mais demorado. Então, serviço público é continuidade, tem que corrigir, mas é continuidade, não é acabar, é melhorar, enfim, é buscar inovar, do seu ponto de vista, nossas ideias. Então, está muito claro, se avançar algo muito... A gente não precisa olhar a União, né? Você pode olhar vários estados. Aqui o exemplo é claro. Vai deixar o Estado cada vez mais despreparado para crises, emergências e desigualdades. É isso que é o colchão que o Estado mantém para que impulsione empresário, para que impulsione trabalhador, para que impulsione todo mundo, né? O Estado não é só para o servidor, para o cidadão na ponta. Ele também... Então, empresário, aliado ou beneficiário, eles são extremamente beneficiados pelo Estado, né? Então, tem dados aqui, não vou aprofundar por conta do tempo, que também um pouco, eu vou deixar essa apresentação com vocês, mas isso aqui vai ser transformar numa cartilhazinha, no sentido de a gente colocar muitos números e muitas reflexões para os parlamentares. Acho que esse papel de conversar com os parlamentares e esse ambiente está mais favorável para isso, em que pese a correlação, né, a composição do Congresso Nacional. Bom, falar da tramitação no Congresso Nacional, que é a principal pauta, né, da discussão. Então, foi criado o Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa. Como eu mencionei, foi uma vitória do movimento, né, porque a previsão era para ser apresentada 12 de agosto, a minuta, e colocar à disposição do plenário, não foi apresentada.
essa minuta, então vai ficar para a próxima semana discutir. Talvez ia ser apresentado ontem, mas as minutas diz que ainda não estavam formatadas e prontas, então deve ficar para a próxima semana. É um projeto que pese que o grupo de trabalho ele é reconhecido na casa, né? Só que ele atropela o trabalho das comissões, né? Então, se fosse criada uma comissão especial ou uma temporária, você teria um prazo de participação social maior dos servidores. Então, ele criou um grupo de trabalho com 45 dias, uma composição reduzida, audiências públicas reduzidas, para buscar legitimar alguma proposta, né, para avançar no Congresso Nacional. Então, tirou o grupo de trabalho a participação social do movimento nas comissões, igual aconteceu com a PEC 32, CCJ, Comissão Especial, e por aí vai. Então, abreviou essa discussão. Depois de apresentar esse parecer, segundo ele, ia ser apresentado 3 propostas, uma PEC, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. O que está em discussão em bastidor é que ele não ia atrelar a PEC 32, então esses projetos iriam para tramitação nas comissões ou poderia ter urgência para votar direto no plenário. Então, o que sai do grupo de trabalho, ele não vai direto para a plenária automaticamente. Em tese, tem que ser de passagem para as comissões, e óbvio que pode ter urgência, enfim, pode ter celeridade nesse assunto, mas não é algo automático e certo, porque ainda vai passar por uma discussão em colégio de líderes e por aí vai. Pode ser apensado em outras propostas de tramitação, vai ser designado relator para essas etapas, né, desses projetos, abertura de prazo para emenda, realização de audiências públicas e por aí vai. Então, cabe espaço para a gente pressionar. Lembra que apresenta na Câmara e ainda tem que ir para o Senado para tramitação, então há um tempo de trabalho, né? Há outras agendas que vão disputar em relação à reforma administrativa, né? Veja que o presidente da Câmara apresentou lá quase 20 itens de discussão, então são muitos assuntos que são até mais urgentes do que foi colocado em relação à reforma administrativa, mas há uma pressão muito grande. Então, o que eu quero mostrar? Ainda há um tempo, né? Então, vai apresentar para o GT, vai ser protocolado, a depender das comissões e o trâmite, vai ter espaço para apresentar emendas e por aí vai, e depois ainda tem Senado Federal, né? Então, há um tempo, não é algo que seja do dia para a noite. O GT foi 14 deputados, como eu tinha mencionado, o relator Pedro Paulo. Eu falei, porque se tivesse uma comissão especial, no mínimo a gente ia ter 40 sessões para participar, para acompanhar, para pressionar, para propor. Ele acabou com isso. Enfim, isso eu já comentei, os 3 projetos de apresentar, também já comentei. Veja que ele definiu vários eixos, né? Ele tentou encorpar a PEC 32 nesses eixos, é muito claro, pode ler: planejamento estratégico com foco do cidadão, estrutura de organização de processos, servidores de admissão, desenvolvimento de carreira. Inclusive o governo vai enviar o SIDEC nesse semestre que trata sobre isso. Acho que eles nem devem nem tratar isso, porque cabe ao governo, inclusive esses temas, enviar ao Congresso Nacional, governança, implementação e outros tópicos, super salários, privilégios, por aí vai. Uma boa parte estava na PEC 32, né? O que o relator falou antes da reforma? Vou adiar a entrega do relatório final para fazer um rito político com os líderes de governo. Os pontos apontados pelo próprio relator do GT: não tratará de ajuste de contas, no entanto, algumas correções importantes no orçamento público. Então, ele pode trazer a discussão do gatilho para despesa e por aí vai. Sempre foi a defesa dele, então não teria surpresa em relação a ele retomar alguma questão sobre isso. Diz que vai tratar sobre a questão da identidade única, ato digital obrigatório, enfim, a digitalização, né, avançar no processo de digitalização do governo. Discussão da meritocracia, planejamento, indicadores, diz que vai ter bônus, inclusive para servidores que baterem metas. Lembrando que isso já está estabelecido pelo próprio governo, no reajuste das carreiras, de criar, que ele quer acabar, talvez ele bota isso constitucionalmente, de acabar qualquer tipo de progressão por tempo de trabalho, né, e vincular a avaliação. Certamente ele vai trazer algo desse tipo, né, então pode vir via PEC, enfim, ou projeto de lei essa discussão, porque cabe ao Congresso, acho que o único assunto, não esse, mas só disciplinar a demissão por desempenho, né? Todos os outros temas dependem do Poder Executivo enviar um projeto de lei
por Congresso Nacional, ou do Executivo, a depender, regulamentar ainda o que vier do Congresso Nacional. Então, eu quero dizer, ainda tem tempo, tem muita coisa que ainda vai depender de regulamentação, de iniciativa do Executivo, e ainda tem um STF, né, discussão. Diz que vai incluir o concurso público nacional unificado para estados e municípios, né. Quanto a supersalários, ele disse que não será apresentado, mas pretende propor uma tabela nacional de serviço público, que conste a remuneração de todos os servidores públicos e prevê uma transição de 10 anos para a unificação de carreiras e dos salários em todo o serviço público. Também competência do Executivo, que está no SIDEC, que deve enviar. Enfim, ele está cobrando eficiência, mas a gente tem uma estrutura para sobrecarregada e subfinanciada. Que solução ele vai dar para avançar a digitalização, até dar bônus, se hoje está tudo submetido ao arcabouço fiscal, a teto? Tudo depende de recurso, né? Você vai pegar ministério, você pega o Ministério da Gestão e Inovação, 12 ministérios técnicos, administrativo, contabilidade, faz a gestão, 7 ou 12, é feita a gestão via Ministério da Gestão e Inovação, porque esses ministérios não têm como fazer concurso para repor esse pessoal. Tudo é tocado por um ministério. Ele é, de certa forma, um hub, né, que faz esses determinadas áreas de ministérios cuidado pelo Ministério da Gestão e Inovação, porque não fez concurso para repor e por aí vai. Então, há uma desestruturação ainda muito grande, do ponto de vista pessoal. Então, pode ocorrer manobras legislativas, como eu mencionei, pode ter emendas ou tentar manobra em relação ao PEC 32. A princípio, ele descartou. A própria Esther, do EC, Zé Celso, participou de reunião, até na reunião que teve de líderes com Pedro Paulo para tratar desse assunto, que não seria atrelado à PEC 32, né? Mas é algo que a gente tem que ficar atento. É uma centralização, porque o GT, normalmente, ele vai ter que apresentar e aprovar esse assunto. Mas é um bate-bola entre Hugo Mota e Pedro Paulo para apresentar as propostas. Então, é um rito que centralizou entre os dois, que vai ser definido. E o setor empresarial validando, não é os servidores que estão validando. Então, o governo, ora participa, ora não, mas o governo deixou claro que não quer nenhuma discussão atrelada à PEC 32. Isso, pelo menos, é o que tive de resultado e que, né, o próprio Rogério Corrêa participou, ele me falou sobre, dentre outros, Gastão, eu conversei, o próprio Pedro Paulo, mas, enfim, a gente sabe que há manobras no regimento que pode acelerar a tramitação dos projetos, né? O calendário que ele falou, 45 dias, insuficiente para discutir aqueles eixos todos, discussão, em véspera de ano eleitoral. Ele tem limitações constitucional, como eu comentei, então, dependência de iniciativa, proposta que envolve criação e extinção de cargo, regime jurídico, orçamento, depende exclusivamente do Executivo. Então, um item só, ele pode tratar da regulamentação, que é a demissão por insuficiência de desempenho, os demais assuntos, ou ele traz diretrizes, né, para que o Executivo implemente ou envie projeto de lei. Então, ele está extremamente amarrado para aprofundar, salvo se escolher a PEC 32. Aí tudo bem, está ali tudo, foi enviado pelo governo Bolsonaro, aí poderia avançar ali. Salvo apresentar outras propostas, não caberia algo mais estrutural, né? Eu já comentei sobre as evidências e lições, né, do que ele pode tratar, acho que contrato de trabalho, meritocracia e desempenho, que é a visão dele. Como eu comentei, no mundo, há um processo, o DIAP traduziu esse estudo, o Futuro é Público, tem várias experiências no mundo inteiro, aqui cataloga 2.400 experiências, sendo que 1.400 voltou ao controle, né, ou remunicipalização dos serviços públicos em 58 países envolvidos. Então, aqui, não vai dar para ver direitinho, mas aqui concentra mais na Europa, essas mudanças, também nos Estados Unidos, Brasil em alguns casos. Então, várias áreas que teve mudança, voltando o controle para o Estado, né, de água, você tem vários casos, Brasília, São Paulo recentemente, com uma série de problemas e por aí vai. Questão de governo local, habitação, telecomunicações, educação, energia, transporte, resíduos, serviços sociais e atenção à saúde. São muitos serviços que foram colocados, ou por meio de concessões, ou, né, por prazo, ou fim de monopólio ou privatização, que retomaram porque não deram
o resultado, né, sob o ponto de vista de gasto, né, de otimizar e da eficiência. Pelo contrário, aumentar o custo para o usuário e para o contribuinte, né? Então, veja que não dá para se fazer uma discussão sem... Só pega aquilo do outro... do mundo, aquilo que convém para o argumento, mas não se coloca aquilo que deu errado, né, no mundo também em relação a isso. Então, é algo que a gente tem que discutir também. Então, aqui são vários casos, né, porque os argumentos que justificaram a volta, então, para tarifas mais baixas, né, 188 casos, 297, maior capacidade local, melhoria de condições de trabalho, melhor saúde pública, redução de danos, enfim. E tem acesso universal para proteger direitos humanos e sociais, e por aí vai. Então, por que voltaram? Então, aqui para concluir, ações urgentes. Acho que o ambiente em relação no Congresso Nacional, pelos últimos eventos, principalmente pelo comportamento do Congresso, melhorou muito, né? Isso não significa que a gente tem avançado muito no sentido que eu comentei, ganhamos no prazo e no conteúdo, porque o relator diminuiu o que ele queria fazer. Então, a pressão é fundamental no Congresso e até no próprio governo, em relação a se colocar mais nessa disputa, por ser o maior lobista, digamos assim mesmo, ser um momento fragilizado da correlação de forças para se relacionar com o legislativo, é um ator fundamental, né, para buscar apoio, mediar e negociar esses assuntos. Então, impulsionar os trabalhos das frentes parlamentares, tem que levar essa discussão para Estado e município também, não é só Brasília, é ir para as bases, conversar com os parlamentares, levar os argumentos, enfim, para buscar reduzir o apoio em relação a essa discussão da reforma administrativa. Então, usar os espaços de Assembleia, Câmara de Vereadores. Vocês já fizeram, enfim, a posição do movimento sindical ou da Frente de Defesa do Serviço Público em relação aos membros do GT da reforma administrativa. Veja que isso é importante. Lá você tem, bem plural, do ponto de vista de composição partidária e ideológica. Mas no lado do governo, por exemplo, PT tende a caminhar com a posição nossa, mas PSB e PDT, em alguns casos, não, principalmente PSB. PSB tem dialogado e apoiado parcialmente essas propostas. PDT não, eu sei porque o André Figueiredo tem posição muito forte em relação a esses assuntos, dentre outros parlamentos, mas PSB não, PSB, ele vê dentro do nosso grupo, ele tem uma leitura que alguns assuntos têm que avançar, né, do ponto de vista de algumas premissas que a gente discorda, né, principalmente de ampliação de contratação e por aí vai. Preparar material de comunicação direcionado para parlamentares e sociedade. Então, a gente tem que intensificar essa agenda, né, presidente das casas, líderes partidários, assessorias de liderança, parlamentares e seus gabinetes, parlamentares de influência. O diabo soltou os cabeças do Congresso Nacional. São parlamentares que nem sempre ocupam cargos na casa, como líder ou presidente, mas são parlamentares que são formuladores, têm reputação, enfim, e que influencia a bancada. Mas fazer o trabalho nos estados é fundamental hoje para buscar, mesmo que falar com aquele do PL, do Novo, enfim, qualquer partido, a gente vai ter que buscar abrir esse diálogo. Se diretamente não recebe, mas por aliado, seja vereador, seja deputado estadual, seja prefeito, buscar abrir esse diálogo. A gente sabe que esse grupo é um dos formuladores, mas a gente vai ter que buscar dialogar, principalmente com o grupo de centro. Então, PSD, PP, União Brasil, Republicanos, MDB, são partidos que dão um pêndulo ali em relação a essa discussão, né? Que aí podem, de fato, buscar equilibrar esse jogo, e eu sei que boa parte aqui, os servidores, tem uma capacidade de influência muito grande, formador de opinião. Então, conversar com esse grupo de parlamentares do centro é fundamental porque a gente já sabe, a bancada de esquerda é 139, 129. O voto deles a gente vai ter, concorda? Isso já está claro. Então, a gente tem que buscar dialogar para o centro, dialogar com esses parlamentares para trazer, né, para a nossa posição. Isso é fundamental. O DIAP também fez, a gente vai divulgar a lista na próxima semana, atualizando os parlamentares mais vinculados aos servidores. A última que a gente fez é 116 parlamentares,
não só por profissão, mas atuação. Votou com a gente em diversas matérias no Congresso Nacional, em que, em função do voto e da condução do mandato, eles defendem também os interesses dos servidores. Veja que é distribuído, a maioria dos partidos, de várias correntes ideológicas, geograficamente estão em 26 de 27 unidades federativas, metade em primeiro mandato, porém a maioria parlamentares experientes já conhece a PEC 32. Então aqui é só um retrato de que na bancada de servidores a gente tem do PT, do PL, União, praticamente todos os partidos têm servidores de origem, né? Então, é por isso que eu falo que a gente tem que dialogar para mostrar os impactos em relação ao Estado, à continuidade de políticas públicas de forma geral. Vou passar mais rápido aqui todos os estados, por região, né? A maioria é Sudeste, servidores, Nordeste, enfim, seguida. Aqui por mandato, né? A grande maioria está em primeiro mandato, mas você tem aqui, quer dizer, 50 são em primeiro mandato, mas a maioria com experiência, são parlamentares de lutas, né, com vários mandatos que defendem os servidores públicos no Congresso Nacional. E essa lista eu também disponibilizo, servidores por Estado, para vocês, que é extremamente importante, porque você já vai direto ao assunto, né? Que ele não vai ser parlamentar a vida toda, ele vai voltar uma hora para a sua atividade, sua profissão. Então, eu acho que há espaço para convencer, tão sensíveis em relação à avaliação do parlamento, né? E eu acho que é isso. Então, eu concluo aqui essa primeira parte, fico aberto ao debate, a poder fazer outras reflexões em relação tanto à questão do grupo de trabalho, como também da conjuntura. Muito obrigado. Só, Norberto, se você puder também considerar, se você ainda enxerga, tem alguma esperança de uma insurgência do governo, do Executivo, através do Ministério da Gestão e Inovação, né, no sentido de enriquecer essa reforma, né, com o objetivo de estruturar, como era a manifestação da ministra Esther Dweck. No princípio, nós chegamos a fazer reuniões com ela das centrais, e ela colocou que o objetivo do governo era uma reforma estruturante. No meio do caminho, disse que ia ser um consenso. Depois, ia ser papel do Legislativo, e agora não existe consenso, e ela declarou, não existe consenso mais entre Legislativo e governo na reforma administrativa. É isso aí. Não, está ótimo. Primeiro, agradecer as perguntas e a abordagem. Anotei aqui o nome de todos, né, para citar, é importante. Acho que a gente tem, claro, uma questão na conjuntura, que eu acho que boa parte das perguntas, de certa forma, abordou isso. A gente nunca teve um congresso com maioria nossa, isso aqui vocês concordam, né? Vai pegar desde 88 para cá, a maior diferença em relação a esses períodos era, sob o ponto de vista, a gente tinha um centro político que buscava dialogar as pautas nacionais, enfim, havia um debate com muita qualidade que acabou em 2023 e 2024. Veja que foi um movimento político, né, de não reconhecer resultado, e aprofundou em que você tinha um centro político muito forte, com PSDB, MDB, que fazia, de certa forma, com o PT e outros partidos, essa discussão. De lá para cá, a gente perdeu esse centro político, né, que foi canalizado aí, na época, por PSL, depois para o PL, que passou a trazer a extrema-direita, ou esse segmento, retomar essa discussão de uma agenda, como aqui já foi citada em alguns países, mas a própria agenda tradicional, neoliberal, enfim, discussão do Estado. Então, o que mudou muito de lá para cá, além desse ataque à representação coletiva, sindical, né, acabou-se um Congresso Nacional que a gente nunca teve maioria, mas tinha diálogo, tinha construção de política pública, a gente perdeu esse centro que se deslocou para a extrema. Então, a chave para mudar isso, e vai exigir, e isso não é a curto prazo, isso é um processo que vai passar, na minha avaliação, até 2030, né, para derrubar um grupo político e acender um novo, do seu ponto de vista, para ocupar esse papel de centro para dialogar essas agendas da sociedade dentro do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele perdeu muito em qualidade,
sob o ponto de vista desse ambiente de 16 para cá. Muitos parlamentares de alta qualidade deixaram seus mandatos e perdendo espaço, né, para os grupos, né, principalmente identificado uma agenda muito mais de polarização do que discutir ideias. Congresso Nacional hoje você não discute ideias, você discutia lá atrás com as bancadas, principalmente quando tinha a boa polarização, que era PSDB e PT, mas não era só isso, você tinha ali um parlamento que discutia país, né? Hoje você não tem, infelizmente, a oposição hoje não traz propostas, ele só é contra um programa, um gatilho para um argumento, para se opor a determinado assunto, mesmo que seja positivo para a sociedade. Então, a gente perdeu essa qualidade e é muito ruim porque os partidos se enfraqueceram muito, né, nesse momento, principalmente agora, que hoje as emendas individuais, o parlamentar não tem compromisso, nem sob o ponto de vista coletivo, uma parcela, nem sob o ponto de vista partidário, que você tinha muito mais. Então, até você recuperar, né, um pouco esse centro, essa qualidade do legislativo, é um processo que vai exigir renovação do Congresso Nacional. Passa por mudança no Congresso Nacional, ou os servidores começar a investir em candidaturas próprias para representar no Congresso Nacional, ou fazer um trabalho muito forte para renovar o Congresso Nacional. As condições estão dadas e são muito difíceis para renovar. Imagina um deputado que vai disputar a reeleição agora, ele tem uma estrutura de gabinete muito forte, tem acesso a cabo eleitoral, tem o recurso das emendas individuais, fundo partidário, enfim, ele tem um estoque de alternativas que hoje, para a renovação do mandato, vai ser muito mais difícil. Mas por isso que vai exigir das entidades sindicais esse trabalho forte nas bases eleitorais para, como foi mencionado, não só como o Pedro Paulo, mas outros parlamentares, no momento certo, haver um desgaste em relação ao comportamento dele do Congresso Nacional. Então, eu fiz um pouco essa introdução, sob o ponto de vista das perguntas, é que cada vez mais vai ser importante a eleição do Congresso Nacional. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que conversa com você, cidadão, com você, servidor, sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.